Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 13 a 18, que diz: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A tentação tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo. O objetivo dela é de nos fazer cair e pecar. O diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Por isso, é importante conhecer o que é tentação. A tentação é inevitável. As principais versões da Bíblia em língua portuguesa indicam que todos passarão por tentações. A questão não é se, mas quando vamos ser tentados. Não uma tradução portuguesa cogita como possibilidade, elas afirmam quando for tentado. O nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que estamos sujeitos a ela a todo momento. Precisamos prestar atenção continuamente. Ninguém pode dizer que não passa por tentação, pois é naturalmente humana, como nos ensina Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. A tentação é maligna. A afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal salienta o caráter bondoso de Deus. A natureza santa de Deus é solidificada no bem, e o mal é incapaz de seduzi-lo. A bondade de Deus é inabalável, a ponto dele sequer poder olhar para o mal. Entendamos que, ainda que o diabo tente uma pessoa, ela só cairá se ceder. A tentação surge da cobiça, e isso é inviável para Deus. Ele é o dono de tudo, de forma que não há o que cobiçar. Além disso, o 10º mandamento diz que não cobiçarás, e Deus não pode negar a si mesmo. A tentação, sendo o caminho do mal, é totalmente contrária à natureza de Deus. A tentação é humana. Deus não é responsável pela tentação. Ele não tenta ninguém. A tentação tem por objetivo fazer pecar, induzir ao erro. Não lemos na palavra de Deus, quem é o tentador? Como assim dito? Esse é o papel do diabo, não de Deus. Imaginar que Deus nos induz ao mal é contrariar a natureza divina dele. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. No nosso desejo de nos livrar da culpa do pecado, acabamos cometendo outro erro: atribuir ao diabo todas as nossas culpas. Porém, embora o diabo seja chamado de tentador, a Bíblia atribui o problema à cobiça humana e não à tentação diabólica. Nenhum efeito teria a tentação diabólica se não houvesse a cobiça humana, pois, como vimos antes, não nos vem tentação que não seja humana, e cada um é tentado pela própria cobiça. A tentação é identificável. Embora o nome de tentador seja atribuído ao diabo, vimos que o maior problema da tentação não é o diabo, e sim os nossos desejos.
É preciso atrair o animal para a armadilha, seduzir o peixe com a isca. Lembremos-nos de que o animal vai até a armadilha e o peixe vai até o anzol atraído por uma necessidade legítima de se alimentar. Assim, também alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos, como o desejo de comer, beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos se nos atraírem e nos seduzirem. A palavra cobiça, traduzida algumas vezes como concupiscência, vem do grego epitimia e pode algumas vezes significar um desejo ilegítimo. Por isso, é importante exercitar o fruto do espírito, que inclui o domínio próprio. Lembre-se de que as piores tentações são aquelas que estão ligadas a necessidades legítimas. Quais áreas da sua vida você acredita serem inofensivas? Perceba que até mesmo as vontades do dia a dia podem ser ciladas para o pecado. Se autopromover, divertir-se, ter dinheiro, amigos, sair, passear, viajar, assistir séries, ter esta parte de entretenimento, ser popular. Na maioria das vezes, nós armamos essas ciladas para nós mesmos. Você sabe qual é a natureza de seus desejos? Portanto, esteja alerta, não subestime uma tentação. A tentação se encarrega de anunciar, propagar, oferecer e estimular a prática do pecado. A cobiça é a mãe do pecado. Ela concebe e dá à luz. Muitos alimentam a cobiça pensando que podem suportar a tentação. Assim, acabam por cair em sua armadilha e isso pode os levar à morte. Sinônimo de conceber, neste contexto, é consentir, permitir. A partir do momento em que a pessoa consente ou permite a cobiça, estará naturalmente permitindo a entrada do pecado. E o pecado pode ser muito sutil. Se nos entregarmos aos prazeres da comida, poderemos nos tornar glutões. Se consentirmos com a bebida alcoólica, poderemos ser dominados por ela. E se nos deixarmos levar pelo descanso, poderemos nos tornar preguiçosos. O objetivo e a consequência final do pecado é sempre a morte. Foi assim, desde o início, com a serpente no jardim do Éden. Antes mesmo da consumação do pecado, a morte havia sido dada como sentença condenatória de Deus sobre o pecado. No dia em que pecaram, Adão e Eva morreram espiritualmente, pois foram separados da intimidade com Deus, que é a fonte da vida. A morte física veio depois para confirmar o que já havia ocorrido espiritualmente no ser humano. Pela falta de disciplina em obedecer a Deus, ocorre a morte. Precisamos resistir ao diabo, mas devemos fugir das nossas paixões. É muito difícil vencermos sozinhos no nosso próprio instinto. Paulo sentiu isso na pele. Por mais que ele quisesse fazer o bem, realizá-lo estava além de sua capacidade como ser humano. A razão é que nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado, e somente pelo meio do sacrifício de Jesus podemos ser purificados e deixar de ser escravos do pecado. Com Jesus, somos capazes de evitar o pecado, e a melhor forma de fazer isso diante da nossa própria cobiça é fugirmos. A cobiça só tem dois fins, ou é saciada ou é abandonada. A melhor forma de abandonar a cobiça é afastar-se daquilo que é cobiçado. Ninguém nunca disse que tal atitude seria fácil. Jesus nos diz que existem dois caminhos a seguir, um que leva à vida, outro que leva à morte. O caminho da vida é apertado e difícil de entrar. Para trilharmos, temos que estar dispostos a negar a nós mesmos. Essa é a única rota de fuga da tentação. O que você tem perdido por causa do pecado? Sonhos, amigos, oportunidades, família, ministério? Quantas dessas oportunidades poderiam ter sido salvas se você abrisse mão de alguns desejos egoístas e buscado seguir aquilo que Jesus ensinou? O momento certo para se arrepender e sair de um abismo é antes de cair nele, antes que seja tarde demais. A tentação é um problema provocado por nós e não por Deus. O diabo é o tentador, mas está em nós cair na tentação e pecar.
O desafio é reconhecer nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza e vencê-la. Não temos condições de enfrentar a tentação, pois somos fracos diante de nossos próprios desejos. Portanto, a única forma de vencer a tentação é fugir dela. Mas fugir do que nos atrai exige força espiritual. Por isso precisamos buscar as forças no único que foi tentado, mas nunca pecou, Jesus Cristo. Alimentemo-nos da palavra de Deus e cuidemos da nossa saúde espiritual, deixando com que o Espírito Santo de Deus nos dirija e nos dê o discernimento dessa palavra. Pois o mal que o tentador sugerir só terá efeito se nos deixarmos levar por ele. Decida vencer e não mais ser participante dos intentos do inimigo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu mover, graças te damos pelo dia que o Senhor nos deu, graças te damos, Pai, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor, pela sua unção, pela sua graça. Somos gratos a ti. Agora faze-nos, Pai, estar atentos a cada movimento, estar atentos a cada ação, a cada reação, estar atento a cada sentimento e muitas vezes a cada desejo, Senhor, que muitas vezes a nossa carne ela quer. O nosso corpo, ele assim almeja, mas Pai, que nós possamos nos submeter cada dia mais à Tua dependência, Jesus. Possamos nos submeter à existência do Espírito Santo em toda a sua essência, para que nós, ó Pai, adquiramos esta vida que Jesus Cristo deu por nós, para que não haja mais a corrupção, para que não haja mais nenhum tipo de indução, para que não haja nada, Senhor, que provoque mais, ó Senhor querido, provoque e nos leve, Senhor, a pecar ou nos leve, Senhor, a ter atitudes egoístas. Que em nome de Jesus, que tudo aquilo que veio seja agora quebrado, desfeito, destruído, despedaçado mais antes, Pai. Nós damos a total condição para que o Espírito Santo de Deus assuma todo o controle e direção, Senhor, para que o seu querer, a sua graça e a sua glória sejam manifestos. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia, venha. Que o seu reino venha, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra de toda tentação. Nos livra, Pai, de tudo aquilo que o inimigo tem, Pai, lançado contra as nossas vidas. E faça, Senhor, com que o seu querer, ele seja manifesto. E em nome de Jesus, que não falte o pão na mesa daquele teu filho, mas antes consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos este dia, consagramos nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes diante de ti, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, e tudo que for, Pai, para fazermos, que seja feito para a glória do seu nome. Leva-nos, Pai. Leva-nos, Pai, e dirija-nos em tudo, e que tudo que nós colocarmos as mãos neste dia, Senhor, haja frutificação, haja multiplicação e haja, Senhor, um resultado, Pai, notório, e que a Tua graça, a Tua glória e o seu querer sejam manifestos em nós em cada momento. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.